Na primeira página do Cobrador, viu, Carla? Tem um parágrafo aqui que só tem duas frases. Se vocês estiverem aí com o texto, Wilson e Gilvan, a primeira página tem assim, um parágrafo só tem duas frases. A primeira é só rindo. A segunda, veja, Carla, só, e depois rindo, que é uma expressão bem oral, né? Que as pessoas usam, né? Só rindo, né? Que, aliás, um português ao ler jamais entenderia, porque é uma expressão bem brasileira, né? Aí a segunda frase, esses caras são engraçados. Olha, são dois, eu diria, dois clichês da linguagem oral, né? Só rindo, que já ouvimos isso muitas vezes, né? Então, ele incorpora isso ao texto narrativo, né? E eu acho que foi o escritor que fez isso da maneira mais eficaz, né? Mais abaixo, na mesma primeira página, né? Tem um outro parágrafo que repete, só rindo, não tem não, meu chapa, eu disse. Não tem não, meu chapa, eu disse. Fala. Eu vou fazer uma observação aqui, que eu fiz também na nossa outra aula, professor, é que nós estávamos falando do Dalton Trevisan e me fez lembrar o Alcântara Machado, né? E o Rubem Fonseca me fez lembrar o Dalton Trevisan. Né? Existe talvez, eu não sei se nós estamos fazendo isso de maneira intencional ou não, mas nós estamos discutindo literaturas que se aproximam, né, de um modo muito interessante, né, essa noção mais realista, né, essa linguagem mais concisa, né, que me parece, e aí o professor talvez possa nos esclarecer quanto a isso, que se tornou uma característica desse conto, né, desse conto brasileiro ali, talvez a partir da década de 60, 70, 80, né, eu não sei se isso tem um nome, né, se algum crítico deu um nome, mas é uma literatura muito direta, né, que não se preocupa muito com trazer a palavra chula, se necessário, né, que fazer um relato de cunho sexual e também com um tom um tanto quanto realista e pessimista da sociedade. Isso é muito interessante, né, porque em algum momento, porque o que eu senti, né, por exemplo, lendo o Feliz Ano Novo, que era o único que eu não conhecia, eu senti uma coisa de Inácio Loyola e uma coisa de Dalton Trevisan, né? E todos eles contemporâneos ali. Então acho que isso tem alguma coisa do espírito do tempo aí, né? Que eu não consegui identificar, porque eu não tenho essa formação em história da literatura, mas tem alguma coisa aí que os aproxima, né? É um certo realismo, uma linguagem direta, é uma linguagem mais aberta, não é hermético, não é fechado, né? Não é, sei lá, talvez não tem todo o rebuscar de um Machado de Assis, mas é uma linguagem muito bem empregada também, né? Não é porque é direto e comunica ao público que é empobrecido, muito pelo, o senhor está dando um exemplo aí, né? É uma linguagem direta, mas dentro de um certo espectro da norma, sei lá, da norma culta, ou dentro da norma formal, dentro daquela norma padrão. Isso é muito interessante, porque eles conseguem combinar muito bem uma fala mais aberta ao grande público, mas ao mesmo tempo bem situada dentro de uma língua portuguesa bem escrita, bem falada, sei lá, não sei se cabe isso, mas é interessante como eles são realistas. E eu conheci o Rubem Fonseca já, né? O Fonseca e o Loyola eu conheço, mas eu não conhecia o Dalton e o Alcântara. E essas nossas aulas, essas nossas conversas me abriram muito o leque, no sentido de não é só o Rubem e o Loyola que se parecem, parece que existe ali alguma coisa que faz com que esses contistas todos se aproximem muito naquilo que eles são iguais e se distanciem muito naquilo que eles são diferentes. Isso é muito interessante,
né? Que eles são próximos, mas distantes. Cada um deles tem características muito específicas no modo de escrever, né? Eu sou alguém que eu me importo muito com o texto, né? Com a construção frasal. E o Dalton Trevisan, assim, me arrebatou, porque eu acho que o autor que tem a capacidade de dizer muito, escrevendo pouco, ele é genial, né? E o Rubem Fonseca também, né? Quando eu li até falei para Carla, o texto conto longo, né? O Cobrador, e eu o tinha achado maior do que ele de fato é, da minha primeira leitura, que é uma leitura que fiz há muito tempo. Depois eu reli ontem eu reli os 4. Não é tão longo quanto me pareceu da primeira vez que eu li, mas, por exemplo, no caso do Feliz Ano Novo, a gente tem uma questão aí, né, que é uma linguagem muito direta, mas muito bonita, né? Então, nesse sentido, até mais do que o próprio Trevisan. É construído em cada detalhe. Eu não sei qual era o processo criativo dele, mas parece que ele tinha uma questão com a frase, né? Que o senhor está falando aí, só rindo. Então, se eu pudesse conjecturar acerca do processo criativo dele, do Rubem Fonseca, eu diria que ele é um daqueles escritores que fica regurgitando uma frase por muitos dias, até consegui-la colocar no papel. Era isso, essa era a minha primeira... Eu precisava compartilhar isso, porque eu fiquei muito contente em saber que não era... que existem outros autores que estão dentro desse espectro, desse realismo e dessa linguagem concisa. E aí eu gostaria de ouvi-los. Olha, eu proponho que depois, né, eu proponho assim, primeiro que a Carla fale um pouquinho, o Wilson fale um pouquinho, né, sobre a leitura dos contos que vocês leram, né, e depois, em função do que vocês falarem, a gente pega um trechinho para analisar, né. Você, por exemplo, falou sobre o estilo. Eu proponho que depois a gente pegue o primeiro parágrafo do Cobrador para dar uma lida e analisar. É um parágrafo curto, viu, Carla, Wilson? Para analisar a linguagem, como é que está escrito, né? Para ver no detalhe, né? Você fez observações muito bem feitas, viu, Gilvan? Você tem realmente uma percepção tanto do texto quanto histórica, né? A localização histórica é muito boa. Você fez uma observação que eu quero que a gente guarde bem isso, né? Que é uma observação importante, que é situar esses escritores, os 3 que você citou, né? O Dalton, o Inácio de Loyola e o Rubem Fonseca, no mesmo momento histórico, né? O Dalton começou um pouquinho antes, né? Aliás, o Dalton ele faria 100 anos no ano que vem, né? Ele morreu com 99. O Rubem Fonseca morreu durante a pandemia, parece com 94, 96, uma coisa assim, né? E o Inácio está com mais de 90. É impressionante, né? O Inácio ele escreve uma crônica semanal no Estadão. Então, eles começaram a publicar na década de 60, o Dalton na década de 50, né? Um pouquinho antes, né? Aliás, ele já tinha textos publicados no final da década de 40, né? Era um pouquinho mais velho que os outros, né? Mas é década de 60, e aí pega esse período da ditadura, né? 60, 70, 80, né? E é um momento em que o tema da violência se torna tema da literatura, né? E não é só por causa da ditadura, né? A violência está presente na sociedade brasileira de maneira profunda, né? É só lembrar as notícias que a gente lê todo dia, né, para entender isso, né? E com uma maldade, com uma
assim, com um preciosismo impressionante, né? Eu tô lembrando, eu lembro, assim, quando eu começo a pensar na violência, de um monte de histórias, mas uma história recente de um garoto de 14 anos que matou o pai, a mãe e o irmão, esquartejou e enterrou dentro de um poço no interior do Rio de Janeiro. Incrível isso, né? Bom, mas, então, ainda, tudo aquilo que nós falamos até agora, a violência ainda não entrou como discussão, né? Mas ela é a temática que une esses 4 contos, né? Mas eu falei demais, eu proponho que a gente faça a rodadinha antes, né? Carla, Vocês estão me ouvindo? estamos. Tá. Porque eu não ouço Gilvan. Só daqui mesmo. Opa. Eu também não te ouço, Carla, eu só te ouço pela casa, eu não consigo te ouvir pelo microfone. Professor, ouço Wilson. O Gilvan eu só ouço daqui, porque ele tá na mesma casa que eu. E aí, às vezes, vocês não me ouvem, acho que não sei, a gente vai ter que arrumar alguma coisa aqui. Mas, bom, sobre as percepções, né? Uhum. O último que eu li foi o Feliz Ano Novo. E aí, também foi o que mais me impactou, assim, porque tem o elemento da violência, né? Mas esse elemento parece que ele é mais detalhado no Feliz Ano Novo, mas tem algo além da violência acontecendo, né? O personagem, quando ele quer testar a 12, né? Para ver se o cara iria ou não grudar na parede, eu acho que não é só a ideia de testar para saber. Tem a frieza, claro, mas quando uma das vítimas levanta e tenta convencê-lo por meio da linguagem de que, olha, a gente não vai fazer nada, vocês podem sair, mas a gente não vai fazer nenhum tipo de denúncia, ele se sente inferior a ele, né? E ele sente também que o cara está fazendo isso porque o julga inferior. E eu acho que é isso que faz ele ter essa raiva toda, né? Porque a gente está falando de desigualdade também, né? A gente está falando de uma família que consegue comemorar o Ano Novo com todos os elementos dignos, né? De uma celebração e de umas pessoas que, por exemplo, né? Eles falaram que para eles comerem alguma coisa, pegaria-se da macumba, tinha que esperar amanhecer para pegar lá o frango, a farofa. E aí, quando eles percebem que eles são extremamente inferiores a um outro grupo de pessoas, eu acho que isso é mais forte do que eles. Não é só vamos lá roubar as coisas para a gente também ter uma celebração digna. Não, tipo, eles nos veem como uns bostas, assim, né? Tipo, eles não ligam para nada. Tipo, isso que a gente está roubando, para eles não é nada, e eles querem atingi-los de um jeito maior. Então, por isso que existe ali o uso da violência, porque eles não reagiram, eles não fizeram nada, não tinha nada que justificasse a violência que foi cometida ali. Mas o próprio fato do sentimento de inferioridade, eu acho que consegue impulsionar essa violência acontecer. E isso fica muito claro no Feliz Ano Novo. Porém, no passeio noturno, a gente não sabe o que motiva o personagem, né, a sair atropelando as pessoas, porque ele não pertence, ele pertence, parece, né, a outra classe social também, ele não é um pobre, né, que não tem as coisas, ele atropela pelo puro prazer de atropelar essas vítimas, né? Parece que é algo que para sentir prazer naquilo, né? Eu acho que isso diferencia esses contos do Feliz Ano Novo. E
Nos passeios noturnos, tanto o 1 e o 2, os fatos externos, eles acontecem, né? A gente não tem acesso ao que está acontecendo no interior do personagem. Eu consegui comparar com a Quinta História, da Clarice, que foi um conto que eu li recentemente também, né? Não sei se vocês conhecem, mas que é aquela da personagem que perde das baratas, vocês conhecem? A Quinta História? Não, eu não Não? conheço, não. Então, ela é um conto que trata também da sensação de prazer do personagem em realizar coisas que a sociedade julga que é ruim, né? Ela começa percebendo que ela sente prazer em matar as baratas que tem na casa dela, assim, preparando uma mistura, só que ela vai percebendo que isso é um vício. Então ela se percebe, mas é uma característica da Clarice, né? Mostrar o quanto a sensação afeta o interno. E ela vai tendo que lidar com isso ao longo do conto e depois ela precisa fazer uma escolha. É muito bom, muito interessante. E aí, mas eu tô falando disso porque parece que o personagem do Passeio Noturno, ele tem a mesma sensação de prazer ao fazer isso. Mas a gente não sabe por quê e a gente não sabe nem se ele percebe que ele é esse tipo de pessoa, entende? Acho que é isso que eu consegui captar, né? Além dos elementos que já foram colocados ali acerca da construção literária, enfim. Eu posso fazer uma observação? Eu descobri, Carla, por que eu não estou te ouvindo. A inteligência artificial, ela me combinou os nossos microfones. Eu tive que desabilitar essa função. A gente estava impressionante como é invasivo. O nosso microfone foi combinado. Aí eu entrei na configuração aqui, nós estávamos usando o mesmo microfone. Caramba! É impressionante como é invasivo, né? Eu não conhecia, não, novidade. Eu tive que desabilitar, eu também não. Eu comecei a procurar aqui na configuração. Eu já não conseguiria resolver esse problema, viu, Gilva? Mas, olha, eu proponho, Wilson, que você fale antes de eu comentar, embora tenha um monte de observações para fazer sobre o que a Carla falou. Carla também fez observações muito interessantes aí. Depois eu comento, né? Bem, eu não conheço, eu conheço o Rubem Fonseca por nome, mas a literatura, enfim, nunca fui atrás para ler, porque a oportunidade a gente sempre tem, né? Mas a gente acaba não lendo. Essa foi uma oportunidade melhor, né? Que aí eu tive que me debruçar, eu li os 4, né? Do Cobrador eu li por último. Perdão. E, na verdade, não sei se a ordem faz muita diferença. Eu acho que algumas coisas que foram ditas são muito pertinentes. Até é bom que eu falo por último, né? Porque aí comecei a pensar um monte de coisa e tal. Até uma questão começando com o Giovanna, que ele falou sobre o processo criativo, sobre pensar frases. Eu discordo um pouco, não que eu discordo, mas assim, eu tenho uma outra percepção, digamos. Principalmente no Cobrador, talvez principalmente no Cobrador, pela construção na minha cabeça do personagem, né? De como e os 4 contos, todos os personagens são eles narram a história, eles inserem os diálogos de maneira rápida, enfim, mas eles são ali os protagonistas das suas histórias, né? Todos eles são. E o que eu fiquei pensando, a construção desse personagem, ou de todos, é meio que não que obriga, mas parece que é natural, sabe? Eu pensando que se eu estivesse escrevendo e eu estou ali dentro desse personagem, ele vai falar isso, ele vai ser assim, ele tem essas palavras, é lógico, quase tudo muito seco. O Cobrador talvez seja um pouco mais, por ser longo, mas ele vai construindo também ao longo do conto o que é essa pessoa, né? Você vai descobrindo coisas dela, embora pareça que a pessoa só é uma pessoa violenta. Além disso, tem uma questão que eu acho, para mim, eu já li alguns, eu li um livro até uma vez que é um livro mais recente, de 2008, que se chama Pornopopeia, e ele segue esse estilo, né?
de ir falando e falando e falando e não tá pensando se quem tá escutando como tá reagindo, se tá gostando ou não de você. A ideia não é essa. E inicialmente, quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando, eu não gosto desse personagem, mas assim, será que eu tenho que gostar? Será que essa é a ideia? Será que eu não tenho só que ler e entrar na história, e, sei lá, e ter uma visão diferente ali, não necessariamente moral, porque até o cobrador aqui ele tem uma certa moral, né? Todos eles, até eu estava pensando nisso, todos os personagens do cobrador e do Feliz Ano Novo, eles têm um modus operandi ali meio claro, e isso que a Carla falou que foi ótimo para mim, para o meu pensamento, que eles queriam dar uma lição, não é simplesmente fazer por fazer, existe um propósito ali, embora às vezes pareça que é gratuito, né? A violência é gratuita. Já o passeio noturno, não. Ele não. Primeiro que eu acho que não tinha intenção nenhuma em descrever uma pessoa como que tenha uma motivação para fazer aquilo. Não, é simplesmente fazer pelo prazer. No caso até do segundo conto, ele cria uma motivação, que é ela sabe demais, ela viu meu carro e coisa e tal. E aí fica muito claro, assim, em vários pontos, que ele é de um nível diferente de sociedade, porque ele termina lá o conto de amanhã eu tenho trabalho na companhia. Fala para E a ele esposa. tem um carro muito singular também, é um Jaguar, né? Isso, é um Jaguar. E ele fala, Agora esse é o só ele único. tem esse carro. Ele fala, esse é o único no Rio de Janeiro, né? Ele É. fala. Então vão me reconhecer no segundo conto. Então, assim, a escrita, você lê isso aqui sem parar em assim, minutos, porque ela vai te encadeando, entendeu? E ela tá conversando com você, ele meio que tá falando com você, você acaba meio que se tornando ali um personagem ali junto. Ah, você tá do lado do carro do cara do Jaguar, meio, por que você vai fazer isso? Né? Você pensa assim, né, com uma cabeça mais moral, né? Ou então você só desfruta e sem dar nenhum peso ali. Não, simplesmente é sei lá, um filme, né? Alguma coisa, um filme tarantinesco, digamos assim, que teria tem esse viés, né? E, assim, inicialmente ele um soco na cara, nem é um tapa, é um soco bem dado, né? Os contos. Não, eu até vou ler mais, né? O Gilvan me aguçou aí do que ele falou, né? De ler outros contos, e o senhor também, né? Falou sobre outros temas, né? Queria os outros temas, porque eu fiquei pensando, ele deve escrever só entre aspas, né? Deve escrever muito sobre isso, né? Porque é muito bem estruturado, muito bem escrito. Eu acho que tem muito achismo da minha parte, né? Uma influência aí de, de uma escrita, não do modernismo em si, mas de escrever aquilo, de deixar acontecer as coisas, né? De não colocar amarras, né? Até pensei assim, quando a gente pensa assim, em Grande Sertão Veredas, por exemplo, eu não querendo comparar, ele tenta emular ali tenta não, né? Faz magistralmente, quem sou eu, né? Um sertanejo, né? Então não tem aquela, eu não vou falar o jeito mais fácil para você compreender, não vou, eu vou ter uma conversa, vou colocar bem entre aspas, você que se vire, né? E acaba sendo uma coisa difícil, mas também a gente coloca dificuldades, né? Quando você pega isso aqui, é meio que, eu vou traduzir tudo isso, só que como é uma linguagem mais de rua, teoricamente, né? Porque sempre a gente fala uma linguagem de rua, mas ninguém vai falar exatamente assim, porque você precisa, que é literatura, né? E aí essa que é a diferença, né? Você sabe que é uma linguagem que tem ali o seu pé na rua, muito, né? Muitas coisas, só que até nesse O Cobrador, né, que ele é um cara diferente, né, lê poesia, né, escreve poesia ou recita poesia. Eu fiquei muito pensando, será que ele escreveu essa poesia? Ele só começou a recitar ali da cabeça dele na hora, sabe, improvisou. Então, assim, foi muitas coisas, eu acho que muitas coisas na cabeça, né, porque ele é frenético, né, é frenético, assim, muitos pontos, né? A pontuação muito firme, né? Não tem nem tantas vírgulas em alguns lugares, né? Que poderia ser. Parágrafos são mais curtos. O cobrador é um pouquinho mais diferente, né?
tem alguns parágrafos maiores, tem algumas descrições, mas é meio que assim, eu não vou perder tempo aqui descrevendo o consultório. Vou falar basicamente o que eu vi, rápido, né? E aí você vai colocando na sua cabeça, você vai vendo a imagem, porque e aí ele vai criando essa imagem com o que ele vai escrevendo, né? Só que sempre muito rápido, né? Mas não é difícil, né? Nesse sentido, né? De imaginar isso. Não sei, assim, não sei se eu viajei muito, enfim, mas Falou um O monte de, Wilson, falou um monte de coisas interessantes, o Wilson. diga, cara. vou acrescentar duas coisas, conforme o Wilson foi falando. Ele fez uma comparação com o Grande Sertão, Veredas, né? Longe de mim. Não, mas eu pensei nisso ontem, quando eu estava lendo o Feliz Ano Novo, mas por um detalhe muito recortado, né? Porque o bandido que eles estão aguardando, ele é homossexual, né? E aí eu pensei, falei, caramba, é igual o Riobaldo, né? Do Grande Sertão, só que, tipo, é porque é algo que a gente julga muito adverso, né, com a construção do personagem. Então, porque ele é o maior, ele precisava guardar esse cara para fazer o assalto, sendo que eles já tinham os armamentos ali, então quer dizer que esse cara é muito superior a eles. E aí entra na ideia também do sentimento lá de inferioridade. Ah, mas falam que ele dá o cu, acho que é assim que ele fala mesmo, né? E aí e aí, só que parece que, por exemplo, se eles sabem disso, não existe na concepção desse personagem, que nem aparece, de repente, o Lambreta, né? A concepção de esconder, que nem o Riobaldo faz lá no Grande Sertão, porque acredito que para o Riobaldo seja uma questão de honra e reputação, que é uma outra característica que tem que ser preservada em um jagunço, por exemplo. Mas também não sei se eles descobriram por acaso com relação a esse personagem, porque ele não se coloca, né? E um outro detalhe que eu percebi com relação ao personagem do Passeio Noturno é que parece mesmo que é um vício, uma certa satisfação, porque ele deseja coisas desafiadoras. Tanto que ele diz que ele não gosta de atropelar mulheres, né? Porque ele fala que é mais fácil. E ele fala, não é tão bom porque é mais fácil, porque elas são mais frágeis. Então, o que dá para a gente perceber? Que ele gosta quando é mais difícil. Então, tem a ver, de fato, com o sentimento dessa sensação. E agora, pensando melhor ainda, tem a ver com a questão de poder, né? Acho que a relação do poder está muito, muito estabelecida nos 3 contos, né? Inclusive no da Clarice, né, que não está em pauta aqui, mas não é muito diferente desses contos, mas a temática ela é abordada com relação ao ser humano gostar da sensação do poder, porque os bandidos ali que têm a motivação da inferioridade para fazer a violência fazem, porque se sentem inferiores e querem a sensação do poder, e o cara que atropela as vítimas acho que é muito sobre poder também, né? Sentir que, olha, eu posso fazer isso, eu tenho esse carro, né? E eu quero, né, mostrar para mim mesmo que eu posso estar no comando de algo, enfim. Outra coisa, né, que me fez lembrar com o texto da Clarice é que ela só fazia isso à noite. Porque as baratas só aparecem de noite. E aí ela vai fazendo um jogo, ela vai falando o mal secreto aparecia para roer a casa à noite, mas o mal secreto surgia dentro dela mesma, de noite. Por quê? Porque durante o dia você tem que parecer ser alguém que não tem aquela característica, né? Durante o dia é tudo normal. E à noite você modifica a sua personalidade, como se fossem 2 pessoas. E o personagem do Passeio Noturno é a mesma coisa, ele só faz isso à noite, porque durante o dia ele precisa se apresentar para a sociedade como alguém do bem, alguém comum. Acho que é isso, acho que eu falei bastante já. Caramba, eu fico mais inteligente ouvindo vocês, viu? Como vocês fizeram muitas observações interessantes, né? Ô, Pro,
Eu posso fazer uma observação sobre o passeio noturno, rapidinho? É uma prática pedagógica, tá? Eu já tinha comunicado, mas eu acho que é interessante a gente... eu trabalhava trabalhei com os terceiros anos no semestre anterior, o nivelamento de língua portuguesa, né? E eu tinha uma turma ali que era a turma mais forte, digamos assim. Eu não gosto muito dessa palavra, mas era a melhor turma que tinha as melhores notas, digamos assim, em língua portuguesa, filosofia. E eu propus a leitura dos dois, né? Passeio Noturno 1 e 2, e a construção do terceiro conto. Então, eu propus que eles fechassem. Então, eles produziram o Passeio Noturno 3, né? Que seria uma espécie de fechamento. E eu estava conversando com a Carla sobre a genialidade dos alunos, assim. Tanto que nós vamos gravar isso, assim, eles produziram textos muito legais, a gente produziu em sala. E aí tem uma característica que eu gostaria de compartilhar, que era o seguinte: eu separei eles em dupla e pedi que um fizesse o roteiro para o outro. E então a escrita se deu a partir do roteiro do outro. Então eu separei em dupla e cada um deles produziu um roteiro, e aquele roteiro era passado para o coleguinha, e o coleguinha escrevia a partir do roteiro do que o outro escreveu. E isso produziu neles um certo estranhamento quanto à literatura, que a literatura não é mágica, ela é trabalho, ela é construída. Né? E esse estranhamento veio à tona. Eles falaram: professor, é muito esquisito você escrever a partir de um roteiro que outra pessoa pensou, porque você precisa tentar, de alguma forma, contemplar aquilo. E desse material saíram textos muito interessantes. Eu pretendo compartilhar com vocês em momento oportuno. E aí, para fechar aqui essa questão do passeio noturno, uma das alunas ela contextualizou, ela construiu, né, dentro dos contos ali, e no final das contas ele sai, né, esse homem de classe média alta, sádico, sai para matar, e ela criou todo um contexto em que ele acaba atropelando a própria mulher, né, porque a mulher sai para procurá-lo à noite, e ela tá com uma roupa nova que ela preparou para um jantar mais íntimo com ele não reconhece a vestimenta, tá de noite, ele acaba atropelando a própria mulher e matando a própria mulher. E aí o fim que ela dá para ele é o suicídio, né? Porque quando ele vê que ele acabou com... não teria mais aquela mulher que não o via, mas que era a razão em certa parte dessa raiva dele, ele não vê mais sentido na própria existência e ele acaba dando um fim. No final das contas, para resumir, todos os alunos acabaram dando um final muito terrível para ele. Mas esse aí foi o mais bem construído, digamos assim. Era isso. Obrigado, gente. Os alunos pobres se vingando desse rico maldoso. Né? Na hora da escola. Eu vou comentar... Deixa eu me lembrar assim, a Carla fez uma observação que eu acho muito, muito importante, né? Uma percepção bem sutil, né? Quando você fez referência ao fato de que no Feliz Ano Novo, né, os ricos da festa dizem para o bandido: nós não vamos fazer o boletim de ocorrência, né? Vocês podem ir embora. Não me lembro exatamente das falas, mas essa mensagem, né, é uma mensagem que caracteriza muito bem quem tem poder e quem não tem. Né? Quem tem poder e quem não tem. É muito bem observado, viu, Carla? É incrível isso. E isso aí vai aparecer no Cobrador, vai reaparecer no Cobrador, que é um conto posterior, né? E então é uma característica do texto que está no plano da linguagem, mas que tem uma relação forte com o conteúdo, né? É uma fala que revela essa diferença de poder, quem tem poder e quem não tem. O Wilson fez várias observações sobre a linguagem, fez a comparação com o Pornopopeia, né? Que eu tenho aqui na minha estante, não li, viu, Wilson? Mas eu
eu li muitos textos desse autor, que é o Reinaldo Moraes, né? Acho que é Reinaldo Isso, Moraes. Eu li muitas crônicas dele, né? Ele é um escritor que admira o Cortázar. Esse Pordão-Popé é uma tentativa de imitar o Jogo da Amarelinha, né? Na cidade de São Paulo, e que escreve, ele é jornalista, né? Então ele tem uma escrita que emula um pouco o texto jornalístico, né? Frases curtas, parágrafos curtos, né? E uma linguagem, um texto muito rápido, né? Você chamou atenção para como é que é a palavra? A fluência, né? A fluência da leitura, né? Nesses contos. A gente lê de uma vez só, né? Quer dizer, a gente lê quase que sem ter consciência de que está lendo, né? Quer dizer, mergulha mesmo, né? Dentro da Parece leitura. que eles estão te contando a história, né? Parece que está ali te contando a história e não você que está lendo. Ele ali na sua frente, né? E então, o que eu queria acrescentar a respeito dessas observações sobre a linguagem, né, é que essa literatura do década de 50, 60 para frente incorpora muitos dos ideais do movimento modernista, né? E tem um componente forte que é escrever como o brasileiro fala. Quer dizer, incorporar a linguagem oral brasileira, porque o português brasileiro ele é muito distinto, né, do português de Portugal por uma questão histórica, né? Quer dizer, ao contrário do que aconteceu em Angola, Moçambique, né, nos países africanos de colonização portuguesa, o português ele é a primeira língua no Brasil, né? Lá em Angola e Moçambique, não. Os negros pertencem a grupos étnicos que têm línguas próprias, né? Então a língua materna é outra. O português é uma segunda língua, né? Que eles aprendem quando vão para a escola. Por isso que eles falam com sotaque lusitano, né? Agora, o português brasileiro ele é resultado de uma evolução histórica longa que incorporou muitas dessas falas africanas e das falas indígenas, né? Então foi adquirindo um ritmo, uma melodia própria e que diverge dependendo da região, né? Porque a gente tem, segundo Antenor, um linguista que fez uma primeira classificação, ele fala em 7 falares, né? O falar carioca, o falar gaúcho, o falar caipira, o falar mineiro, o falar nordestino, o falar baiano. Então, essa riqueza, né, da linguagem falada, da língua falada brasileira, ela entrou na literatura a partir do modernismo, de uma maneira muito tímida ainda com os próprios modernistas, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, para citar 2, o Alcântara Machado, né? que você lembrou, Gilvan. E tem um outro escritor ali na década de 20, interessante, que é o João Bananere. Não sei se vocês já ouviram falar do João Bananere. Ele escreve emulando o falar italianado dos imigrantes italianos da cidade de São Paulo, né? E é muito interessante esse escritor. Bom, então tem essa questão da linguagem, né? Que eu estava dizendo, né? Que é incorporada à literatura de maneira muito criativa exatamente a partir desse momento da história, né? Que o Gilvan estava tentando, assim, fez esse comentário, né, sobre uma característica específica desse momento, né? E que é um momento da história da literatura ainda insuficientemente estudado, é muito recente, né, para se ter uma visão mais clara, mas
essas observações já são importantes para identificar, né, o que aproxima o Dalton do Rubem Fonseca, do Inácio Loyola, e a Carla incorporou aí uma aproximação com a Clarice, né, que é uma escritora muito diferente, mas que tem esse componente que você está aproximando dos contos que nós lemos, né, que é o psicológico, né, o componente psicológico, né, que são importantes nos 4 contos, né, porque os passeios noturnos, né, uma diferença que existe entre os passeios noturnos, né, e os outros 2 contos é que o personagem é um personagem de classe média. Esse comportamento dele pode ser identificado claramente como uma sociopatia, né? É uma doença psicológica, né? Quer dizer, ter o prazer de sair aí matando as pessoas sem nenhum objetivo que não seja o psicológico, né? Da satisfação pessoal, quer dizer, um doente mental, né? Os personagens do Feliz Ano Velho e o Cobrador são bandidos, são personagens pobres que apelam, quer dizer, que apelam não, vamos lá. O cobrador, ele apela para a violência conscientemente, né? O cobrador é um narrador em primeira pessoa que tem consciência do que ele faz, né? O título do conto já indica isso, né? Ele está cobrando a classe média e os ricos daquilo que ele não teve. Educação, comida, mulheres, dinheiro, né? Ele está cobrando, né? Então, ele é um personagem que eu não diria que tem consciência política, porque isso não está explicitado no texto, mas ele tem consciência de alguém que foi roubado daquilo a que ele tinha direito, né? Então, ele é uma narrativa em primeira pessoa em que a violência está sendo praticada como um ato de vingança, né? E lá no Feliz Ano Novo, né? No Feliz Ano Novo, os personagens praticam a violência por uma necessidade, né? Mas não é uma necessidade apenas material, né? É uma necessidade de natureza psicológica também. Eu quero ver se ele fica preso na parede, né? Mas é uma falta de consciência ética absoluta, né? O que está presente nos 4 contos, né? Esses personagens não têm consciência moral, né? Não há o valor da solidariedade ao outro, está absolutamente ausente, né? Que é a característica da doença mental, né? Quer dizer, não existe empatia nenhuma entre eles e o outro. Agora, eu vou fazer uma ilação aqui, né, para tentar responder um pouco também a pergunta que o Gilvan fez, né, que é o seguinte, e que é uma ilação que é resultado das minhas leituras de história e também, não só disso, né, da minha experiência pessoal de vida, né, porque, vamos lá, há uma diferença de idade aqui entre nós grande, né? Vocês estão na faixa dos 40, não é isso? Todos vocês? Eu já tenho 50, já. Já tem 50? Já. Então, Eu tenho 37 ainda. olha, eu tenho 83. Eu tenho 43. Eu vou fazer 83 daqui a pouquinho, então a diferença é de uns 40 anos aproximadamente, né? Entre nós. Então, essa diferença, eu estou lembrando disso, porque eu disse que
eu vou fazer uma ilação que está baseada nas minhas leituras de história, mas também na minha experiência pessoal, né? Então, o que eu vou dizer é o seguinte: em 1960, 1960, quando eu tinha, em 60 eu fiz 18 anos, né? A população brasileira estava no campo. 80% no campo, 20% na cidade. A cidade de São Paulo tinha 3 milhões de habitantes. E eu tenho uma memória muito forte disso, porque a mídia sempre falava, uma cidade imensa, né? Uma cidade que começou em 54 com o quarto centenário, né? Que tinha 2,5 milhões de habitantes, né? Em 1960 tinha 3 milhões e um pouco mais de habitantes, né? Com muitas diferenças assim na vida do dia a dia, né? Porque tem um outro dado que eu também tenho na memória: havia em 1960 600 cinemas na cidade, e a maioria nos bairros, né? Quer dizer, todo bairro tinha um cinema, né? Aquilo que hoje se chama cinema de rua, que não existe mais, né? Porque os que sobraram são cinemas de shopping, só existe cinema de rua na Paulista. Bom, mas o que eu estou lembrando é o seguinte: no governo do Juscelino, que é um governo que vai de 55 até 60, começou a haver uma industrialização no país, né? Tem uma frasezinha que identifica o governo do Juscelino, que é o governar 50 anos em 5, 50 anos em 5, né? Então, foi um governo que começou a industrialização, foi quando veio a indústria automobilística para cá, e tem um filme que eu recomendo que vocês vejam, que assim, representa muito bem esse momento da história, que é um filme chamado São Paulo S.A., que foi restaurado e exibido esses dias na Cinemateca, né? Numa retrospectiva do Cinema Novo, né? E então, a partir daí, começou a haver uma migração da população do campo para a cidade, né? Então, as cidades começaram a se inchar. Em 1970, 10 anos depois, São Paulo já estava com 5 milhões e foi crescendo. E o Rio de Janeiro também, né? São as duas maiores cidades, e as outras capitais também receberam, mas quem mais recebeu imigrantes foi a cidade de São Paulo, né? Aliás, as duas, né? São Paulo e Rio, né? E isso teve como uma das consequências o surgimento das favelas. Eu lembro que em 1960 só tinha uma favela em São Paulo, que era a favela da Vila Prudente, que está lá até hoje, né? E a partir daí surgiram muitas favelas. Essa população pobre que veio do campo para a cidade, sobretudo do Nordeste para São Paulo, né? É uma população que vinha atrás de emprego, né? Que nem sempre encontrava, né? E que vinha de uma realidade social muito precária e muito violenta, porque a violência é uma característica histórica da vida no campo no Brasil, né? Tem um outro filme aí que eu acabei de lembrar ao falar disso, que é Um Cabra Marcado para Morrer. Não sei se vocês ouviram falar desse filme. É um documentário, que estava sendo feito em 64 pelo o documentarista, considerado o melhor documentarista. Eduardo Coutinho, né? Isso, Eduardo Coutinho. E que ele só conseguiu terminar quando acabou a ditadura, né? Então, é um documentário histórico, né? Que fala, né, da violência no campo, né? Então, essa violência passou a ser uma marca da vida na cidade. E na década de 50, em São Paulo, ninguém tinha medo de andar à noite na rua. Era tranquilo, né? Agora, embora haja exceções, né? Eu estou lembrando aqui de uma. Bom, mas era assim:
era uma cidade tranquila, né? Essa violência que hoje é uma marca forte, né? Começou a ser produzida a partir daí. Então, a literatura brasileira, né? Vamos lembrar que a literatura sempre reproduz a realidade, né? Ela está fundamentada na realidade, né? Então, a literatura brasileira passou a produzir contos e romances, né, que representavam essa realidade, né? Então, vocês estão vendo que, voltando aqui historicamente, né, o modernismo é da década de 20 e a literatura mais rica produzida como consequência foi o regionalismo nordestino. Então, uma literatura que contava histórias, sobretudo de uma região pobre do campo, né? Embora já existissem romances urbanos, né, eles eram menos importantes do que essa literatura regionalista que estava revelando para os leitores, né, para o Brasil, uma realidade desconhecida, né? O Guimarães, o Grande Sertão, vem depois, né? E claro que ele se aproveita muito da experiência da literatura regionalista, né? Que tem um caráter realista, né? De reprodução dessa realidade desconhecida. A literatura da década de 60 para frente é, sobretudo, uma literatura urbana. A Clarice é uma escritora muito importante, né? A Lígia e a Clarice, né? Para pegar as duas escritoras, né? Que têm romances e contos, né? Urbanos, né? Reproduzem essa vida da cidade, né? Então, o Inácio, Dalton Trevisan, o Rubem Fonseca, né, são escritores urbanos em que o tema da violência passa a ser um tema central, né? Vou lembrar também que o Rubem Fonseca criou um personagem de romance policial, que é o Mandrake, né, que é um investigador, né, que é um detetive, né? E tem um grande romance, né, que é a Grande Arte. Vocês conhecem, já ouviram falar? Não. Romance. Não. O grande romance, talvez a grande obra, né, do Rubem Fonseca, é um romance que se chama A Grande Arte, que, aliás, já virou um filme do Walter Salles Jr., né? E tem um outro romance que eu também recomendo que vocês leiam quando vocês tiverem tempo, né? Que se chama Agosto. 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 É um romance policial, mas é um romance histórico ao mesmo tempo, porque ele conta a história de uma semana no Rio de Janeiro, que é a semana do suicídio do Getúlio, né? Virou uma série, né? De TV. Que foi uma série muito bem feita, por sinal, né? Feito pela Globo, né? Aquele grupo lá do Jorge Furtado, Guel Arraes, né? Eu gosto muito dos... Principalmente Jorge Furtado, que é pouco menos conhecido, né? Que fez o Alto da Compadecida, o filme, que fez outros filmes, né? Fez um monte de filmes. Mas então eu estou situando historicamente, né? Para dar um pouco de subsídio para essa reflexão que você fez, Gilvan, e que essa literatura, então, ela está situada num momento de grande transformação social na vida brasileira, né? E que corresponde à ditadura. O Feliz Ano Velho é um conto que está num livro que tem o mesmo título, que foi censurado, né? A censura sobre o Feliz Ano Velho só caiu quando acabou a ditadura, em 85. Professor, é Feliz Ano Novo, no caso, né? Feliz Ano Velho é do... Feliz Ano Rubens Paiva, né? O Feliz Ano Velho, o Rubens Paiva fez como paródia ao Feliz Ano Novo, né? E é um livro de 79, se não me falha a memória, de 79 a 80. O Gilvan, que é rápido no gatilho... Já vem a data aí, certeira. Por aí.
Aliás, um livro que fez... 7,5. 7,5? Uhum. É o Feliz Ano Novo, vocês estão falando, né? Não, Feliz Ano Novo, 7,5. Ah, Feliz não, Ano Feliz Velho. Ano Velho. Ah, Eu tá. acho que é 7,9, Depois, se não me a memória, ou 80, por aí. Porque o título é paródia do Feliz Ano Novo. Né? 8,2. 8,2. Então, vocês estão vendo, alguns anos depois, né? É um livro que fez um sucesso imenso. Né? Um grande... Todo mundo... Você vendeu milhares, eu não sei quantos livros vendeu, mas foi um sucesso grande, né? O Feliz Ano Velho, né? Que eu estou falando do livro do Marcelo Rubens Paiva, né? Bom, mas eu fiz essas observações para situar historicamente, mas eu estou tentando me lembrar aqui alguma coisa que foi dita que eu não comentei. Bom, depois eu me lembro se for... Talvez eu me lembre, né? A minha memória, assim, ela tem alguns botões que fazem ela funcionar. Quando eu quero lembrar, não consigo. Eu sei como é. Especialmente nomes, né? Pois é. Ô, professor, eu posso fazer uma observação a partir daquilo que o senhor está tratando aí? O senhor está falando desse, eu vou chamar aqui, guardadas as proporções sociológicas, de êxodo rural, né? Quando as pessoas saem ali do campo para viver viver essa vida urbana, né? Que é, como o senhor bem pontuou, na verdade, né? são jogados, né? E como o senhor bem pontuou, gerador de violência, né? Gerador de uma violência diferente, dessa exclusão que está muito presente no passeio noturno, não, desculpa, no Feliz Ano Novo, né? Que são pessoas excluídas que estão ali tentando ver pela TV a vida que elas não vivem, né? Que elas não contemplam, nem o banheiro, né? Não tinha nem água para jogar no banheiro, então o banheiro estava bem sujo. E é interessante porque o que eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando nesse ressentimento de uma classe excluída que não resiliente, não domesticada, acaba encontrando na violência uma resposta para essa exclusão, né? E assim, eu acho que tanto o Cobrador quanto o Feliz Ano Novo, eles demonstram que a desigualdade, de alguma forma, produz essa rebelião contra essas elites, né? A Hannah Arendt tem um livro chamado Sobre a Violência, em que ela vai tratar mais ou menos isso, né? Como as pessoas não participam da comunidade de poder, como a Carla bem pontuou, essa exclusão gera um ressentimento que em cada pessoa vai produzindo uma espécie de reação. Então você tem aquelas pessoas que vão para a religião, você tem aquelas pessoas que vão para o vício, álcool, droga, você tem aquelas pessoas que vão aceitar essa dinâmica, e você tem um pequeno grupo que, não podendo participar dessa comunidade de luxo dentro de uma certa perspectiva capitalista, resolve tentar chutar a porta para entrar. E aí você tem essa violência produtora. Então existe, a meu ver, um certo ressentimento dessas classes excluídas, que hoje em dia, ela, é claro, né, e sempre vai reverberar nessa violência mesmo, né? Como a gente brinca aqui na periferia, 2 caras numa moto, né? O 2 caras numa moto é a síntese do problema, mas que também hoje causa, né? Isso não é inovador da minha parte, muitos autores tratam isso, essa rebelião contra a própria política. Né? Então hoje nós temos uma classe média baixa, gosto do termo, o famoso pobre. Nós temos uma classe média baixa. Premium. O pobre premium, que é extremamente avessa à prática da política. E eles querem o caos, né? E nós estamos vivendo. Aquelas pessoas que invadiram ali o Congresso no dia 8, elas compõem esse quadro de pessoas violentas. Só que é uma violência que não é a violência contra o indivíduo, é uma violência contra as instituições. Porque essas massas, elas foram excluídas, né? Elas foram excluídas dessa participação mais esclarecida da sociedade e dessa participação mais
inteligente, não só inteligente, mas com um mínimo de dignidade. Né? É claro que havia ali dentro uma classe média perversa, mas muitos daqueles velhinhos eram pessoas pobres que foram manipulados, né? E essa rebeldia, essa rebelião contra a política, talvez seja essa nova versão dessa violência, que a política é tudo ladrão, a política não serve para nada. Então, é o ressentimento como ato político. Só que não é o ressentimento direcionado numa perspectiva de vamos mudar, mas sim de vamos destruir. Né? E isso me parece um pouco esse ressentimento. E aí, eu vou pegar um gancho aqui da Hannah Arendt também, mas aí eu vou citar um professor que nós tivemos, o Wilson, não sei se você se lembra, que ele já é falecido, Deus o tenha, o Newton Pereira, lembra dele? Lembro. Professor bem jovem, né? Acho que mais jovem que a gente, né? Ou ali eu, com certeza. Na época ali ele na era mais... idade, né? Um intelectual e tal. Ele tinha E eu lembro de uma vez... Oi? Ele faleceu com 42, 43 anos. Isso mesmo. Eu lembro que a Carla falou aí da Clarice, e aí eu lembro que numa aula dele, ele disse um negócio que me perturbou bastante sobre a Clarice, que a gente estava falando sobre literatura, Nelson Rodrigues, né? Você lembra disso, né? Lembro. E eu lembro que ele falou que a Clarice, ela era uma existencialista burguesa, e eu achei isso maravilhoso, porque a gente tinha lá o estudo do Sartre, né, o existencialismo sartreano, o existencialismo do Kierkegaard, né, mais cristianizado, uma coisa mais cristã, e aí ele vai dizer que a Clarice era um exemplar de um existencialismo burguês, que era uma mulher de classe média alta vivendo as angústias da solidão burguesa. Eu acho isso maravilhoso, assim, porque depois, quando eu fui ler a Clarice sob essa ótica, eu percebi mesmo que a angústia da Clarice não era uma angústia dos personagens aí do Rubem Fonseca, né, da exclusão desse grupo econômico, dessa vida minimamente digna. A angústia da Clarice era puramente existencial, porque a ela não falta, pelo menos na maior parte da vida, ela teve um momento de crise financeira ali, mas a ela não faltava o dinheiro, faltava a participação numa certa vida, e ela buscou na literatura essa tentativa de inserção nessa comunidade intelectual que não permite que os ressentidos participem, né, porque fornece uma má educação, enfim. E aí, pode falar isso. Não, rapidinho, que às vezes, não que isso seja reducionista, mas as coisas têm nuances também, né? Porque ela não foi lá, escolheu entrar na literatura e simplesmente é uma história que tem vários passos, né? É lógico que quando a gente vê uma ótica, principalmente hoje em dia, nessa polarização e tudo mais, que talvez tenha existido, sempre tenha existido, mas era muito menor, né? Uhum. Hoje as pessoas querem, embora existe essa questão política que você falou, mas elas acabam sempre tomando um lado, né? Sim. Enfim, desculpa aí, pode ir. Não, e aí, para pegar o gancho que eu só queria falar isso da Clarice, porque a Carla me fez lembrar. Tem um conceito que aparece ali de maneira apressada na obra da Clarice, mas que é muito explorado, da Hannah Arendt, mas que é muito explorado nos dias atuais, que aparece naquela obra Eichmann em Jerusalém, né? A banalidade do mal. Né? Como que isso fica, para mim, evidente nos passeios noturnos do Rubem Fonseca? Né? Como que... É claro que como você disse, né, há nuances aí. A banalidade do mal da Clarice está muito ligada a uma certa burocratização do Estado que torna o sujeito um cumpridor de normas e obediente que não reflete criticamente sobre as ordens que atende. Mas é muito interessante... Nem deve, né? Nem deve, porque isso pode lhe custar. Né? Mas é muito interessante pensar nesse assassino, nesse sociopata do carro, do Jaguar aí, que sai para matar as pessoas, como ele vê a morte de transeuntes como algo recreativo. Né? Então seria talvez aí um próximo passo da banalidade do mal, né? A morte recreativa de pessoas inocentes. Porque no caso da banalidade do mal da Clarice, é o cumpridor de ordens que não para refletir sobre as ordens que cumpre, né? E aí você tem
toda essa maldade burocratizada que a Hannah Arendt trata, mas nesse personagem do Passeio Noturno a gente tem um pouco isso também, né? Eu tenho uma vida muito atarefada na companhia, a gente não sabe muito bem o que ele faz nessa companhia, mas parece ter um cargo ali, né, de destaque. E aí o expurgo dele, né, enquanto a mulher dele bebe, ele sai para atropelar pessoas. E é um mal banal, né? Em todas as obras o mal é banal, só que talvez sem o caráter burocrático, porque no Feliz Ano Novo também, né? Eles querem tirar uma dúvida se a pessoa vai ou não colar na parede com um tiro da calibre 12. Né? E é muito interessante porque no Cobrador também, o Cobrador também banaliza esse mal com um certo ressentimento. Então, existe um mal banal que me parece o Rubem Fonseca está tentando denunciar, que não causa impacto, as pessoas não se preocupam com isso. E aí ele vai fazer também um recorte de classe, né? Porque quando ele mata lá no Cobrador o jogador de tênis, isso aparece na TV. Mas quando ele mata pessoas com menos importância, não sai nem no jornal. Então tem isso também, né? A morte, ela tem estágios ali, né? Depende de quem morreu, vai causar uma certa indignação, dependendo de quem morreu, se não for, não vai causar. Então, o casal não causa, mas o jogador de tênis causa. Então, é a banalidade do mal, de fato, né? É a vida sendo valorada a partir da classe social que o personagem tem. E eu acho que isso é uma denúncia muito importante, né? É uma obra sociológica, num certo sentido, para denunciar como a violência ela opera dentro das classes sociais. Né? Existe uma distinção de classes aí. Né? O cobrador quer ter tudo de volta, aquilo que ele acredita que ele merece. Eu acho que esse é um ponto que a violência é um ponto muito importante aí na obra. O professor pontuou desde o começo aí, né? Que a violência. E eu acho que essa violência dos contos, ela é reveladora. É isso, gente. Essa observação que você fez aí dá muita consistência ao que a gente leu, né? Porque você está fazendo a relação com a teoria da Hannah Arendt, né? Sobre a banalidade do mal. E aí você me fez lembrar imediatamente, né? O botão que faz a minha memória funcionar, né? Do assassinato recente acontecido em Belo Horizonte, daquele homem bombado que atirou no gari como... E saiu e foi à academia. Foi para academia. Né? Aliás, tem um filme brasileiro que se chama Matou a Família e foi ao cinema. Matou a família. Bom, então... Contar uma coisa... O Gilvan estava falando, né, da banalidade do mal, que com relação ao personagem do Passeio Noturno, mas e o exemplo que o professor deu, né, só faz a gente pensar que o personagem do Jaguar, ele mata as pessoas, e isso é banalizado porque ele julga essas pessoas inferiores a ele. Entende? E aí, por isso, banaliza, não é? Porque, por exemplo, embora ele tenha um cargo de poder na empresa que ele trabalha, isso é evidente, a gente não sabe o que é, mas a gente sabe que é um cargo que dá a ele poder, ainda não é o suficiente para alimentar o desejo de poder que existe no interior do próprio personagem. Ele precisa de algo além disso. E o elemento que ele utiliza para colocar esse poder em jogo é o próprio carro. O carro é o elemento, porque é um carro que tem um para-choque muito resistente, acho que é essa palavra, porque quando ele volta para casa, ele atropela as vítimas e o para-choque não dá nem sinal de que houve colisão. Então, é aí que ele percebe, que ele fala, olha o quão poderoso eu sou, a pessoa se quebrou no meio, e o meu carro está intacto, o para-choque do meu carro, ele continua intacto, como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Né? Eu ia comentar isso, cara. Eu achei... Perdão, Boris, pode continuar.
Esse é o elemento, e eu queria também comentar uma espécie de conclusão também lá do Feliz Ano Novo, né? Acabei esquecendo de falar, mas, por exemplo, a questão toda tá no momento em que eles não vão para. Me parece, não sei, eu posso estar errado, mas parece que eles não vão para matar. Eles levam as armas, mas eles falam assim: olha, se todo mundo ficar quieto, né, nada de ruim vai acontecer com ninguém. Não sei se é verdade, mas, enfim, não sei. Mas parece que acontece quando ele cai na real, né, é quando o cara levanta e começa a tentar argumentar, porque ele pensa assim, olha, para ele nós somos uns merda. Inclusive o cara, ele fala assim, para ele a gente não passa de uns bunda suja que tá aqui, que não vai fazer nem cócega, por exemplo, esse roubinho aqui não vai fazer nem cócegas. E o que eles fazem, né? Eu estou sendo repetitivo, mas que eu quero pontuar a outra coisa também. Eles matam, e aí o leitor percebe que os bandidos estão tratando aquelas pessoas como se aquelas pessoas não fossem nada. Entende? Só que eles também não são nada para elas. Existe uma espécie de jogo aí, porque eles nunca foram vistos como pessoas também, né? Por essa classe que eles estão roubando ali. E aí me fez lembrar daquela frase muito famosa do Paulo Freire, né? Que o sonho do oprimido é se tornar um opressor, porque aí naquele momento eles estão no poder, então o que eles vão fazer? Eles vão tratá-los como se eles não fossem nada também, né? Tipo, eu estou devolvendo algo que acontece com eles todos os dias. Acho que é isso que eu queria contar. Só me permite, isso aqui já está se alongando, mas essas questões eu achei muito interessante até o Ju falar sobre a banalidade do mal e a Carla complementar também, porque assim, lá no julgamento, né, a Hannah Arendt, ela até hoje, né, não é compreendido, né, Ju? Ela não é difícil, até porque você fala assim, uma pessoa que participou ali de um genocídio e tal, e ela é uma executora ali, tá lá na frente, né? Só que ela não está analisando a ação, né? O que ele fez. Ele fez pelo Estado, enfim. É a mesma coisa que você falar que um soldado que matou lá o alemão, né? Ele não necessariamente ele era nazista, ele poderia só estar servindo porque ele foi obrigado, enfim, mas essas são outras questões. E aí, nesse sentido, eu pensei assim, é sobre ser banal aí, né? Nesse caso, todas as ações dele são banais no sentido de que não tem um certo remorso, né? Mas no caso do passeio noturno, além de ele não ter remorso, ele não tem nenhuma motivação, né? Ele é um prazer e coisa e tal, e ele também não tem uma obrigação nesse sentido aí, né? De ele pertencer a algo. Ele simplesmente escolheu aquilo porque ele, de repente, descobriu em algum momento. Esse que a Carla falou, achei curioso, né? Quando ela tá falando assim, eu tava pensando nisso, porque não é só a questão do carro não acontecer nada com o carro, né? É da impunidade, né? Porque dificilmente vão descobrir. Não deixou uma marca, não deixou nada, né? Ninguém viu, porque ele ainda escolheu, tinha aquela. Eu vou entrar nessa rua, eu não gosto de avenida, é muito movimentado, né? Não fala lá, ainda o Brasil é muito movimentado. Né? Então, tem essa questão também. Aí a questão do Feliz Ano Novo e o cobrador, eu estava percebendo que vocês estavam falando, assim, os dois narradores, eles têm certa instrução, né? Principalmente no Feliz Ano Novo, que ele deixa claro, eu fiz lá, eu estudei, eu sei fazer raiz quadrada, porque ele não acredita em macumba, né? Ele fala lá, né? Mas no caso do cobrador, mais pro final, quando ele conhece a Ana Palíndromo, ela meio que abre a visão dele. Ele não deixa claro o que é, né? Mas você vê que ele fala assim, eu não vou só mais matar por matar, agora vai ter um propósito maior. É lógico, ele é cobrador, ele tem esse propósito. Mas ele quer ferir a sociedade profundamente, né? Ele tem uma ideia ali, né, do que ele quer fazer, mas ele quer ferir a sociedade, até vai de encontro com o que a Carla falou lá no começo, né, do Feliz Ano Novo.
eles não querem simplesmente só lá e roubar, até porque eles faziam isso muito quando eles iam em banco, né? Que era a especialidade deles lá, né? E até fala, não sei, não lembro o número X lá de bancos. Mas quando eles vão fazer isso, que ele tem uma ideia ali na hora, né? Ah, vamos lá, tem um monte de gente com joias e dinheiro no bolso, coisa e tal. Só que além de fazer esse treinamento aí, né, digamos, né? Ver o que acontece com o tiro, eles querem ferir ali. Então esses dois eu acho que tem um encontro ali, né? Não é simplesmente a violência pela violência. Ele caga na cama da mulher. É, ele arruma a cama, fala, cagou em cima da cama, limpou, limpou, né? Com lençol, tudo mais, que é algo que acontece de fato quando bandidos invadem casas. Eles querem deixar uma marca ali, né? Tipo, eu estive aqui. Tipo, eu lembrei de um filme, cara, não sei se vocês já assistiram, é maravilhoso, recomendo, Educators. Vocês já assistiram? Não. É um filme alemão em que uns estudantes, eles invadem casas granfinas e eles bagunçam tudo no sentido assim, não que eles tiram tudo e jogam no chão como eles empilham um monte de coisa no meio de um lugar, tipo, de móveis e coisa e tal. É um movimento a favor da educação. Faz tempo que eu assisti, mas não é, eles não roubam nada. Eles só entram lá, empilham as coisas para deixar uma mensagem sobre educação das pessoas e não só sobre acúmulo, enfim, contra o capitalismo. Esse filme eu acho muito interessante porque é diferente, né? Não é uma coisa... Então, Wilson, você me fez lembrar, né, o botão da memória da cena inicial do Cobrador, em que o cobrador, ele, depois de ser atendido pelo dentista, ele destrói o consultório, né? Destrói. Mas eu queria falar uma coisa. Aliás, vocês me fazem eu pensar um monte de coisas que eu esqueço, né? Mas tem assim, eu ouvindo vocês falar e minha inteligência começa a funcionar. Vocês fazem muitas observações interessantes, mas o que eu estou querendo acrescentar é o seguinte: esses escritores, né, o Rubem Fonseca, a Clarice, é motivado pela observação que você fez. Quem fez? O Gilvan fez? O Wilson fez? O professor falou que a Clarice era uma existencialista burguesa. O Gilvan. Então, Clarice, classe média, a gente pode até dizer que começa como classe média alta, depois se separa do marido, vai se tornando classe média baixa, e no final da vida, não se esqueça, Gilvan escreveu aquele livro que ela considerava como se fosse uma remissão, né, do pecado dela de nunca ter escrito sobre os pobres, né? A Hora da Estrela, né? A Hora da Estrela, né? E tem umas crônicas também interessantes que ela escreveu, falando da violência no Rio de Janeiro, da violência praticada pela polícia e tal, contra os pobres. Mas o que eu estou querendo observar é o seguinte: esses escritores são todos de classe média, né? O mais pobre deles, né, de origem mais pobre, né, é o Inácio. O Dalton Trevisan é de uma família muito rica que tinha fábricas de vidros, os vidros Trevisan, lá em Curitiba, né, e que nunca precisou trabalhar, né? Ele escreveu profissionalmente a vida inteira, mas ele tinha lá era um rentista, né? O Rubem Fonseca, ele precisava trabalhar, mas é uma classe média, né? É um cara instruído, né? Formado pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, né? E então um escritor de classe média. Então, o que eu estou querendo lembrar é que a literatura ocidental toda foi produzida, vamos pegar século XIX e século XX, né? Por escritores de classe média, que tinham um nível de educação bom, né? Que dominavam a escrita, que dominavam a literatura e que exerciam
essa atividade de maneira consciente, né? E que, no caso dos contos que a gente, de dois dos contos que a gente está analisando, que é o Cobrador e o Feliz Ano Novo, os narradores são personagens de classe social diferente, muito abaixo. Uhum. Então, o Rubem Fonseca aí trabalhou com a imaginação, mas ele trabalhou também com muita informação que ele adquiriu lendo jornais, ou então que ele adquiriu como investigador de polícia. Ele foi investigador, né, de polícia. Então, tem uma experiência pessoal de contato mais próximo com uma classe social mais baixa, né, e com a prática da violência, né? Então, a gente muito raramente tem uma literatura produzida por alguém de classe social bem baixa, né, como a Carolina Maria de Jesus, que é um fenômeno, né? A literatura brasileira do século XXI, aquele que nós estamos, começou a mudar esse panorama, né? Porque agora a gente está vendo escritores negros, o que era raríssimo acontecer, né? Lá na nossa história, a gente tem dois grandes escritores negros, que são o Machado e o Lima Barreto, né? Tá no final do século XIX, começo do século XX, mas como exceção, né? Como exceção, porque os escritores eram, sobretudo, brancos, né? De classe média. Então, agora, a gente tem, por exemplo, né, um Itamar Vieira Júnior, do Torto Arado, ou o Jefferson Tenório, né, que é um escritor negro, a Conceição Evaristo, né? Mas eu acho muito importante sempre citar o Jefferson Tenório, que me parece um escritor de qualidade maior, que talvez venha a produzir aí um grande livro, né? Mas é uma literatura que está sendo produzida, né, por escritores que são, digamos, visceralmente pobres, né? Que são de origem pobre, né? Que viveram a pobreza, né? E que estão num contexto também que é o contexto da autoficção, né? Que é um contexto polêmico, né? Tem muita discussão a respeito do tema da autoficção, dessa vertente, né, da autoficção dos escritores falando da sua própria vida. Mas esses escritores negros e pobres que falam da própria vida estão falando de uma realidade que não estava presente na literatura até então, né? Ou que estava presente sob um olhar estrangeiro, digamos assim, que é o olhar de um escritor de classe média, que é o caso do Rubem Fonseca, né? E no caso da Clarice, né, para relembrar a Macabeia, né, a Macabeia não tem a riqueza que tem as personagens femininas de classe média dos contos da Clarice, né, dos romances, né? Ela escreveu, é um grande livro, eu não tenho dúvida em dizer, é um grande livro, né? Mas ela é a outra, ela não é uma personagem visceralmente lispecteriana. Estou inventando aqui um adjetivo, né? Você não a conhece profundamente, né? Parece que ela é mais... Ela é caracterizada interiormente e tal, né? Mas não tem aquela consistência, né, que tem as personagens de vários contos, né, da Clarice, que são personagens de classe média, né? Tem muitas, né? Laços de Família, Amor, Feliz Aniversário. Estou lembrando de contos que estão na minha memória, né? Professor, eu não sei se eu enxergo de forma correta, mas, por exemplo, acho que a Macabeia não tem esses elementos de
percepção existencial, né? Eu acho que isso é proposital também, mas acho que o narrador tem, né? E, na minha opinião, a Macabeia nem é a protagonista desse romance, né? O protagonista é o próprio narrador, porque, na verdade, é sobre ele. É sobre como ele, a necessidade de expor uma realidade, mas acho que todo esse elemento existencialista, embora não tenha na personagem que seria principal, mas na minha opinião nem é tão principal assim, né? Tá no fato do narrador, e eu acho que o que diferencia essa obra das outras é a forma como ela é narrada, né? Ela é narrada como se estivesse sendo escrita no momento em que é lido, e eu acho que todos esses elementos, eu, pelo menos, consigo enxergar na narração dessa história, de, tipo, dessa percepção, a percepção do que acontece, de fato, não só com a Macabeia, né, que foi atropelada no final do romance, mas que foi também atropelada todos os dias da vida dela, né, com relação aos fatos que ocorreram. Olha, a gente precisa encerrar, né? Mas eu fiz aquela proposta de a gente continuar, e eu lembrei de 2 contos, né, do Rubem Fonseca, cujo título, eu não me lembro do título, eu lembro do conto, e são de temática diferente, né, para a gente também fazer uma análise comparando, né, com esses 2. Um deles, só para fazer uma sinopse aqui, é um conto em que ele é um jornalista que tem como tarefa assumir o papel de... Assim, tem que escrever uma crônica de conselheira. Ele é um homem, né, tem que fazer o papel de uma mulher no jornal de conselheira psicológica das leitoras. Olha bem. E o texto é um show de estilo, porque ele tem que escrever no estilo de uma colunista de jornal que é conselheira psicológica de leitores. Coisa que não existe mais na imprensa, né? Escrita, mesmo porque a imprensa escrita hoje tá... Como é o nome desse conto? Esqueci o nome. Você já leu? Porque eu acho que o Gilvan me falou desse conto esses dias. Não foi? Não é esse? Foi. E eu também não estou lembrando o nome. Não estou lembrando o nome. Maravilhoso esse conto. O Gilvan estava me enchendo muito saco para ler esse conto. Acabei que não li por falta de tempo, mas ele falou: você precisa ler esse conto. E ele ficou falando dias desse conto para mim. E também agora não lembro o nome, mas a gente estava comentando isso esses dias mesmo. É maravilhoso, porque ele vai procurar emprego e aí um rapaz fala: mas você vai ter que escrever como se você fosse uma mulher, e você vai ter que dar bons conselhos. E ele acaba encarnando essa persona e acaba fazendo bastante sucesso ali, né, com os leitores, mas eu também não estou lembrando o nome, impressionante. De quem? É do Rubem Fonseca também? É do Rubem Fonseca? É, do Rubem Fonseca, e que é um conto completamente diferente desses que nós lemos, né? Mas eu não estou lembrando. Bom, então eu vou tentar descobrir e mando o nome do conto para vocês. Pelo menos esse, né? Tem um outro aqui nesse livro, né? O Cobrador. Cobrador. Eu descobri aqui, olha só, curiosidade, para falar também das minhas glórias, né? Eu li o texto do Sérgio Augusto, um escritor armado, e aí o Sérgio Augusto cita uma jornalista que faz um comentário sobre o Cobrador, né? Aí eu li aqui, essa jornalista foi minha aluna no ensino médio e é minha amiga até hoje. Marília Pacheco Fiorilo, assim, nesse livro aqui, tem a transcrição de um texto do Sérgio Augusto. Vocês sabem quem é Sérgio Augusto?
Não. Não. Foi um colunista cultural que escreveu no Pasquim, escreveu no Estadão a vida inteira. Quando houve essa radicalização aí, o Estadão começou a botar para fora todos os colunistas de esquerda e pôs ele para fora. Mas é um colunista cultural muito, muito bom, né? E, então tem um texto, e ele era muito amigo do Rubem Fonseca, né? Os dois cariocas, né? E aí ele escreve aqui um texto que se chama O Escritor Armado como pós-fácil. O Sérgio Augusto é quem organizou a publicação das obras do Rubem Fonseca, sempre, né? E tem uma outra coisa interessante nesse livro aqui, que é um prefácio do Marçal Aquino. Já ouviram falar? Marçal Aquino já. Marçal Aquino é um romancista e contista paulistano, cuja temática central é a violência, né? Por acaso vocês viram um filme que se chama como é que é o nome do... É um filme do Beto Brant, um filme que fez muito sucesso. Peraí, Beto Brant é o... com Paulo Miklos? Com Paulo Miklos, esse filme aí, com Paulo Miklos. Eu sei qual que é, mas... O Paulo Miklos é uma espécie de cobrador, viu? Ou alguma coisa. É o primeiro filme do Paulo Miklos. O Intruso. O Intruso, isso. Intruso, é isso mesmo? Isso. Acho que é o Intruso. Intruso. Então, vamos procurar aqui. É um matador profissional que são três empresários, né? Três empresários que são sócios, e um deles diz que conseguiu comprar um fiscal do ICMS. Vocês já ouviram essa história? Esse filme tem 30 anos. Viu? Comprar um fiscal do ICMS, mas tem um sócio que diz que não concorda com sonegação fiscal, então esse primeiro sócio contrata um matador profissional na freguesia do Ó, que é o Paulo Miklos, que assassina o terceiro sócio, né? Esse é o intruso, né? É o invasor. É o invasor? Porque o intruso... É o invasor. É o invasor. Exatamente. Esse é o nome do filme, é o nome do acho que é do... É muito, muito bom. E o Marçal Aquino, então, é um escritor nessa linha do Rubem Fonseca, né? Bom, paramos por aqui? Sim, então nós vamos ler esse conto, né, que a gente vai tentar lembrar o nome qual que é. Acha que, de repente, cabe um da Clarice? Eu acho que esse conto que você citou. Eu estava pensando nisso, esse é a quinta história, porque Isso. é bem interessante. Não sei se vai fazer relação com esse, mas, enfim. Não, como você fez a relação, eu acho importante a gente ler e... agora, você lembra em que livro está esse conto? Sim, na Legião Estrangeira. Ah, tá. Legião Estrangeira. Chama-se A Quinta História. Beleza. Tá bom. Ele é bem curtinho também, acho que tem 1,5 página, muito curto. Meio curto. E nosso próximo encontro? Estou olhando aqui para a folhinha, 4 de outubro, sábado. Sim, nesse horário, 10 horas? Isso. Ok. 4 de outubro. 4 de outubro. Pode ser. Ok. Tá. Aí, professor, eu vou compartilhar na verdade, já enviei no nosso grupo um artigo que eu li sobre o Rubem Fonseca, escrito pelo Miguel Sanches, um crítico literário. Eu acho que hoje ele é reitor de uma universidade estadual, federal, que foi aluno ou comentador do Wilson Martins. E esse Miguel Sanches é um cara bastante culto também, e ele vai falar que o Rubem Fonseca é uma espécie de
introdutor do romance contemporâneo na literatura brasileira. Ele, guardado as proporções, claro, ele vai ressaltar isso, ele chega a chamar o Rubem Fonseca de Machado de Assis do contemporâneo, e aí ele vai explicar por quê, né, mas ele deixa isso bem pontuado, né, ele não está fazendo uma comparação leviana, não, ele vai só mostrar o experimentalismo do Rubem Fonseca, e como esse experimentalismo do Rubem Fonseca no romance, ele ensejou a presença de outros romancistas com um certo experimentalismo também. A ideia de construir romances sob várias perspectivas, inclusive aquelas mais lineares, né? Então tem lá o romance histórico que o senhor citou aí, que é o Agosto, e por aí vai, né? Então ele vai brincar com várias noções do romance moderno, embora o conto seja aquilo que o destaca também, né? Então, é isso, eu compartilhei, eu acho que vale bastante a pena a leitura. Legal, muito bom. E, olha, eu tenho uma lembrança vaga, eu acho que ele é curitibano e é professor da Universidade Federal do Paraná. Isso e é romancista também, viu? Também. Eu acho que ele agora é reitor, professor, eu acho que ele assumiu a reitoria de uma universidade, e talvez não seja no Sul, talvez seja mais ali pro Nordeste, mas ele, pelo que eu sei, agora ele é reitor. Legal. Vamos ler. Vamos sim. Então... Fechou. Obrigada, professor. Obrigado, digo eu a vocês. Gostei bastante da conversa, viu, gente? Foi muito legal a nossa conversa. Também. Muito bom. Obrigado pela oportunidade. Então, até aí a gente depois deixa marcado certinho os pontos, né? Vai ser esses dois, então, né? O da Clarice e o que a gente não lembra agora, mas vamos ver. Isso. Vamos tentar descobrir qual o título. Tá bom. Tá. Obrigada, gente. Bom final de semana. Ponto da desconhecido. Tchau, gente. Bom final de semana para vocês. Eu também. Bom Tchau. final de semana para vocês. Tchau.